No Congresso, o governo decidiu retirar a medida provisória que aumenta os impostos sobre a folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam no Brasil. Esse acordo foi selado ontem, depois de uma reunião do ministro Fernando Haddad com senadores em Brasília. E em meio à tensão com o Legislativo, a tendência de que essa MP da reoneração seja revogada em partes e dê lugar a um projeto de lei até o fim de semana. A gente segue em Brasília com os detalhes trazidos aqui ao vivo pelo João Pedro Melo. Bom dia para você, JP. Oi, Sheila, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, foi uma reunião e uma reunião longa ontem, né? A gente teve, inclusive, um cancelamento de um encontro que teria com os deputados. Esse cancelamento feito, inclusive, pelo próprio Ministério da Fazenda. Mas o governo decidiu, então, que vai retirar essa medida provisória que aumenta os impostos sobre a folha de pagamentos de 17 setores da economia. Esse acordo foi selado, então, nessa reunião de ontem, depois de muita conversa, uma reunião que durou mais de 3 horas, em meio à tensão no Congresso. A tendência é de que a medida provisória da reoneração seja revogada em parte e dê lugar a esse projeto de lei. Por quê? Porque aí os parlamentares vão poder debater um pouco mais sobre esse tema e vão poder fazer alterações nesse projeto de lei. Ontem, o ministro Fernando Haddad disse o seguinte, que o aval depende do presidente Lula, mas que o acordo está bem encaminhado. O pedido feito pelo presidente Pacheco, que foi reiterado pelos líderes, é de dividir em 2. Tem 4 matérias sendo discutidas na MP. Separar pelo menos 2, que é a parte da folha, para um PL com urgência constitucional, que ficaria mais desanuviado o ambiente. Então nós vamos sentar com o presidente. A nossa preocupação é com o resultado. Nós precisamos chegar ao resultado. E chegar ao resultado tem essa separação que foi mencionada pelo ministro, né? Inclui, então, essa retirada da reoneração das folhas de pagamento da medida provisória, só que mantendo outros 2 pontos, né? Como, por exemplo, mantendo, na verdade, outro ponto que é o Programa de Incentivo Fiscal ao Setor de Eventos, é o PERSE. A gente vinha falando disso já há algum tempo, era um incentivo fiscal que ia até 2026, mas que a ideia dessa medida provisória era reonerar esse setor. Então, essa é uma questão que precisa também ser discutida dentro do Congresso Nacional. Bom, o autor do projeto que prorrogou a desoneração até 2027 considera acertada essa revogação da parte da medida provisória. Segundo o senador Efraim Filho, a decisão abre possibilidades para um diálogo maior entre todos os setores envolvidos. O PL é um sinal de diálogo, porque pressupõe debate, pressupõe discussão e, acima de tudo, pressupõe votos. Foi outro tema que também ficou claro na mesa. Não há acordo sobre o mérito da matéria, até porque o conteúdo ninguém ainda sabe qual é o PL. O acordo foi sobre forma, na linha de que desfazer essa decisão do Congresso Nacional com a derrubada do veto, ele não encontra respaldo dentro da casa. Em entrevista à Rádio Bandeirantes e ao Band News TV, a relatora da proposta que manteve o benefício da desoneração criticou o governo. A deputada federal Anne Ortiz, do Cidadania, disse que o aumento de impostos pode ser fatal para a economia, ao gerar desemprego em massa. Essas pesquisas que devem ter custado muito caro, inclusive, que o governo encomendou e tem apresentado, elas não consideram o número de demissões, que será elevadíssimo, caso o governo reonere estes setores. O efeito cascata que isso vai gerar, porque não impacta só os 17 setores, mas impacta a economia como um todo. Vai haver demissões. Essa organização financeira e orçamentária e o planejamento orçamentário que as empresas fizeram no ano passado para 2024, ele já está sendo impactado. Bom, nessa semana, durante a reabertura dos trabalhos aqui no Legislativo, o presidente da Câmara disse que o governo precisa respeitar as decisões do Congresso Nacional. Arthur Lira disse que a desoneração da folha de pagamentos não pode ser alterada pelo Executivo sem uma discussão e a tensão entre os poderes, como a gente falou, levou a esse adiamento do encontro de Fernando Haddad com deputados. Além da pauta da desoneração, Lira reclama da articulação política do governo, critica principalmente a figura do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Mas olha,
uma coisa a gente tem que dizer também, viu, que outra questão também está movimentando já a Câmara dos Deputados, e é a sucessão de Lira. Isso porque a eleição está prevista só para 2025, lá para fevereiro de 2025, mas a movimentação já começou a partir de ontem. A gente teve, inclusive, um jantar aqui na capital do país que reuniu os 3 principais pré-candidatos, né, a essa vaga. A gente tem Omar Nascimento, Antônio Brito correndo por fora ali também, Marcos Pereira. Então são candidatos aí que podem levar à presidência da Câmara dos Deputados. O apoiado por Lira é Omar Nascimento, e ele tem insistido para que o governo apoie o nome de Omar Nascimento. Só que o presidente Lula não quer fazer nenhum apoio porque, na avaliação do Palácio do Planalto, ao apoiar algum candidato, Lula estaria rompendo com os líderes de outros partidos que são de interesse do governo exatamente para aprovar essas medidas econômicas. Então, é uma questão delicada, vai movimentar bastante também esse ano de 2024 aqui na capital do país.